E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos. Glorioso Deus e Pai celestial, agora queremos meditar na Tua santa e bendita palavra, Senhor. Nós rogamos, ó Deus, o agir do Teu Espírito Santo, autor dessa palavra. Ó Deus, Senhor, que é o conhecedor de cada coração aqui presente, de cada vida. Ó Deus, que o Senhor aplique essa palavra de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. Ó Deus, a palavra que o Senhor a designou nesta manhã. Ó Deus, que ela produza frutos em nossas vidas, frutos de arrependimento, de consagração, de mudança de vidas. Ó Deus, de dedicação maior ao Senhor, enfim, ó Deus, de acordo com o Teu querer. Ó Deus, nós suplicamos, Senhor, o Teu auxílio, a Tua ajuda, a Tua bênção, neste momento, Pai. E pedimos isso em nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre amargura. E a palavra, a exortação da palavra do Senhor, para nós é: longe de vós toda amargura. Longe de vós toda amargura. Irmão, a amargura, ela precisa ser arrancada, extirpada do nosso coração logo no começo, logo no início. Não deixar a amargura enraizar no nosso coração. Nós precisamos arrancar, ficar livre da amargura logo no começo, logo no início. E como saber se temos amargura no coração? Como que nós sabemos se nós temos amargura? Irmão, Provérbios 14:10 diz assim, diz que o coração conhece a sua própria amargura. O nosso coração conhece, ele sabe quando estamos amargurados, irmãos. Irmão, de onde vem a amargura? De onde que vem a amargura em nosso coração? De onde vem a amargura? Pense um pouco. De onde vem a amargura? Irmãos, a própria definição de amargura sugere a ação de outra pessoa. A amargura está ligada a algum pecado que de algum modo foi cometido contra nós. Então a amargura, ela está ligada a algum pecado que de algum modo foi cometido contra nós. Então aí surge, aí vem a amargura ao coração. Alguma injustiça, alguma injúria, alguma calúnia, alguma ofensa. Então, a amargura vem disso. Quando acontece isso, normalmente a nossa amargura está diretamente relacionada a pessoas que nos rodeiam, pessoas bem próximas de nós. Dificilmente você vai ter amargura de uma pessoa que você viu uma ou duas vezes, pessoa estranha, que fez alguma coisa quando estava viajando, você não vai ter amargura dessa pessoa. A amargura, realmente, ela está relacionada à pessoa próxima, bem próxima de nós, bem próxima de nós. A amargura nasce do pecado cometido por alguém ligado a nós, do nosso círculo de relacionamento. E quanto mais íntimo, quanto mais você ama essa pessoa, quanto mais se fez por essa pessoa, a amargura, ela, vou dizer que é maior, mas vocês têm amargura maior ou menor, mas ela se instala. Então a amargura, ela está relacionada
a pessoas próximas do nosso relacionamento, do nosso ciclo de relacionamento. Não são pessoas estranhas. A amargura não depende da gravidade da ofensa, não. Mas o quanto ela machuca, quanto ela fere o nosso coração. Pode ser coisa bem pequena, basta que nos afete. Basta que nos afete, aí vem a amargura. Podemos até pensar, irmãos, que temos o direito de ficar amargurado quando acontecem essas coisas. Quando somos caluniados, injustiçados, ultrajados, maltratados, perseguidos. A gente pensa que tem o direito de ficar amargurado. Mas a palavra de Deus não dá esse direito a ninguém. A ninguém. Não importa o que eles fizeram com você, você não pode ficar amargurado. Diz a palavra de Deus, longe de vós toda amargura, longe de vós. O escritor aos Hebreus diz que a amargura, descreve a amargura como uma raiz que brota. Então por isso que nós temos que livrar logo, quando acontece, quando alguém te maltrata, quando alguém te despreza, quando alguém te calunia, você tem que a amargura chega. Então você tem que se livrar dessa amargura rápido, para ela não criar raiz no teu coração. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, nem haja alguma raiz de amargura na tua vida. Irmãos, e nós sabemos que nós passamos por amargura, temos amargura, já tivemos amargura, vamos ter, ninguém escapa da amargura. Ela se instala na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Então nós temos que estar atentos, irmão, que a palavra de Deus nos ensina. E não ser levado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Longe de vós toda a amargura. Longe. Não haja nenhuma raiz de amargura na nossa vida. Irmão, esse texto na linguagem de hoje diz assim: cuidado para que ninguém se torne como a planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. A amargura é um veneno, ela vai prejudicar não só a pessoa, mas vai contaminar outros também. E na Bíblia Viva diz assim: vigiem, para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Está na Bíblia Viva. Então essa exortação da palavra de Deus, irmãos, a amargura é como raiz, e a raiz é algo que fica debaixo da terra e não pode ser visto. Você não vê, normalmente você não vê uma raiz de uma árvore, de uma planta, ela fica embaixo da terra, mas pode haver evidência da sua presença. Como? Quando uma calçada começa a rachar, quebrar, pode ter a raiz de uma árvore embaixo dessa calçada. Então, você não vê, mas daqui a pouco, eu morei em Mato Grosso do Sul, lá tinha muito calçada de rua rachada. Não sei aquele tipo de planta, eu sei que as raízes saíam. Aí você via, porque a raiz saía, mas antes de sair, você já via trincando, rachando as calçadas. Então havia era evidência e que havia raiz debaixo daquela calçada, irmãos. Assim é a amargura no coração. Não se vê amargura no coração, mas o semblante da pessoa pode denunciar. O sorriso, o tom de voz também denuncia. Você percebe, quando está amargurado com uma pessoa, se chega próximo dela, o semblante teu muda, até o tom de voz, aparência.
Irmãos, a amargura ela acontece com pessoas chegadas a nós, não é com pessoa distante. Tem pessoas que são amarguradas com o próprio familiar, com o irmão, uma amargura porque o irmão enganou ele na herança, foi avalista e não pagou, ele teve que vender as propriedades. Então fica aquela amargura, alguma coisa que fez contra ele, fica aquela amargura no coração, na vida. Então ninguém vê, mas você percebe essa amargura pelo semblante da pessoa, pelo sorriso. Você percebe, é como a raiz da árvore, você vê que está estourando aquela calçada, aquele terreno, aquele piso. Então tem alguma coisa embaixo, não está normal. Então nós percebemos isso. Não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmão, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não haja nenhuma raiz de amargura, porque ela vai brotar. Ela vai brotar. E por meio dela, muitos vão ser contaminados. Principalmente quando é dentro da igreja ou dentro do lar. É contaminado com aquela amargura. A amargura, ela perturba a pessoa, ela tira a paz. A pessoa perde a comunhão com Deus quando ela está amargurada, ressentida com alguém. Irmãos, gostaria que vocês entendessem que nós não estamos tratando do problema daqueles que nos caluniou, daqueles que nos prejudicou, que nos difamou. Nós estamos falando do ofensor. Nós estamos falando da pessoa que sofreu isso, da pessoa que foi caluniada, difamada. Não do outro, não pensa no outro agora, pensa em você. Está amargurado porque alguém fez alguma coisa para você. Não estou falando dessa pessoa, estou falando de você, de mim. Daquele que sofreu o dano. Se fosse nós que tivéssemos cometido a ofensa, iríamos sentir culpados e não amargurados, não é assim? Se você ofender alguém, você ia sentir culpado. Mas quando alguém te ofendeu, você se sente amargurado, você não sente culpado, você se sente amargurado. Mas tem que entender que é o mesmo pecado daquele que te ofendeu. Mesma coisa. É o mesmo pecado. É o mesmo. É o mesmo. Quando você está amargurado com alguém que fez alguma coisa contra você, está pecando quanto aquela pessoa que fez aquilo para você. Mas o que fazer quando alguém peca contra nós? E ficamos amargurados. O que fazer? Como agir nesse caso? Então nós precisamos confessar essa amargura, esse ressentimento, às vezes até ódio, a Deus. Confessar como pecado. Nós temos que confessar a nossa amargura a Deus como pecado. O pecado de amargura, irmão, é somente meu. Não tem nada a ver com a outra pessoa. O pecado de amargura é um pecado meu. Meu. Não importa o que a pessoa fez contra nós. Não importa. Por que é tão difícil, irmão, libertarmos da amargura? Não sei se você já passou por isso. Pessoas talvez de mais idade já passou por tantas coisas na vida, né? Então já passou por amarguras. Por que é difícil livrar da amargura? Quando se pensa que livrou, ela brota. Quando se pensa no caso, quando se vê a pessoa, quando alguém fala o nome da pessoa, aí brota de novo. Por que é difícil libertar desse sentimento, desse pecado horrível? A amargura é horrível, é diabólica, demoníaca. Por que é difícil, irmão, libertar da amargura? Sabe por quê, irmão? Porque nós concentramos no outro, no que a pessoa fez, não em nós, não no nosso coração. A amargura é difícil de libertar dela porque nós concentramos na pessoa. Esta é a verdade, irmãos.
esta verdade, nós nos concentramos no ofensor, em vez de concentrar na atitude do nosso coração. Nós concentramos no que a pessoa, nós dizemos, veja o que ele fez, veja o que ele fez. Olha, tem que ver o que ela falou de mim. Foi lá em casa, foi naquela janta, foi no final de ano, foi no Natal. Veio com a sogra, com a nora, com a cunhada. Às vezes há pessoas próximas de nós, amigos. Então você fica falando, que você não sabe o que ela fez, você nem imagina como foi. Por isso que nós não libertamos da amargura, porque nós concentramos na pessoa. É assim que age o nosso coração, quando está amargurado. É um sentimento sendo sempre acariciado. Nós somos sempre vítima. Eu não merecia aquelas palavras duras, eu não merecia aquilo que ele fez. Então nós ficamos acariciando a nós mesmos. E muitas vezes a pessoa fica esperando que o ofensor venha pedir perdão. Ele deve pedir mesmo, mas não é o caso hoje do nosso assunto. O nosso assunto nós estamos tratando daquele que foi ofendido. É claro, se nós ofendemos, magoamos alguém, devemos de pedir perdão, mas não é isso. Mas a pessoa fica esperando que a pessoa venha pedir perdão. Se ela pedir perdão, se ele pedir perdão, tudo ficará resolvido, tudo ficará acertado. É só ela vir pedir perdão. Será, irmãos? Será que isso é verdade? Não. Não é verdade. O simples fato da pessoa pedir perdão não cura a tua amargura. Eu conheço alguns casos que eu já vivenciei como pastor, que as pessoas pediram perdão, mas a amargura continuou. Eu conheci pessoas assim. Eu perdoo, pastor, mas você vê que a amargura está ali. Quando se toca o nome da pessoa, ela fica desconcentrada, ela fica inquieta, ela vê a pessoa entrando, ela já sai para o outro canto. E a pessoa já pediu perdão. Isso não, o simples fato do ofensor pedir perdão não cura a nossa amargura, irmãos. E se o ofensor não pedir perdão? E se ele não vier pedir perdão? Nós vamos passar a vida toda, se fosse o caso, que pedir perdão já está curado a amargura, vamos passar a vida toda com amargura? E se a pessoa morrer sem pedir perdão? Irmãos, tem pessoas que têm amargura, até ódio do pai, a filha, porque o pai abusou dela, o pai já morreu. E a filha tem uma amargura muito grande daquilo que o pai fez. Não consegue libertar daquilo. O pai já morreu. E nós sabemos disso. Tem muitas histórias por aí. Depois um dia a pessoa conta, o dia que ela foi liberta, ela conta aquilo. O quanto que ela sofreu. Quanto que ela sofreu com aquilo. Irmãos, o que nós temos que entender é que a amargura é um pecado pessoal. Não depende de quem quer que seja, o pecado é meu. Quando você não assumir isso, você não vai ser curado. Você não vai ser libertado. O pecado é meu. Eu estou amargurado, não importa o que o irmão fez para mim. O pecado é meu. Eu tenho que acertar esse pecado com Deus. Ainda que o ofensor vier pedir perdão, isso não resolve o problema da amargura no coração. Irmão, a solução cabal para a amargura é confessar a Deus esse pecado. Pedir que Ele arranque do nosso coração esse ressentimento, essa amargura. Então, para isso é necessário ter a consciência clara, esclarecida, de que a amargura é pecado e que entristece o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ter consciência que a amargura que estou sentindo de alguém, um parente, um irmão da igreja, um amigo, aquilo é pecado meu. Eu tenho que pedir a Deus, tenho que chorar. Muitas vezes você vai orar,
ou se pede a Deus tirar, e você levanta, você já pensa naquilo de novo, tem que voltar a ajoelhar de novo. Isso já aconteceu comigo. Achei que eu estava liberto, mas daqui a pouco já vem, mas por que ele fez isso? Eu não merecia aquilo, pronto. A amargura está ali ainda, a raiz. Tem que voltar, clamar, pedir a Deus. Às vezes é uma luta de dias, mas você tem que ir, você tem que fazer isso. Você tem que enfrentar o teu coração, você tem que se expor diante de Deus, essa chaga do seu coração. Isso não é coisa fácil, irmãos. Porque vem na mente aquela ofensa, aquela palavra que a pessoa falou, aquele prejuízo que ela te deu, enfim, seja o que for. Então é muito difícil isso. Mas nós temos que ter a consciência esclarecida pela palavra de Deus, que a amargura é pecado e que entristece o Espírito de Deus. Olha o versículo 30 do nosso texto. Não entristeçais o Espírito de Deus, longe de vós toda amargura. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, tudo em nossa vida deve ser avaliado pela cruz de Cristo. Tudo, tudo, amargura, ressentimento, ofensa, todo o nosso viver tem que ser avaliado pela cruz de Cristo. Deus nos perdoou porque Cristo pagou os nossos pecados. Ele está dizendo, assim como Deus nos perdoou, assim perdoai também vós. Irmão, nós somos crentes em Cristo. Nós somos crentes no Senhor Jesus. Ele sofreu, Ele carregou os nossos pecados lá na cruz, para que nós fôssemos perdoados pelo Pai. E agora nós não conseguimos perdoar a ofensa do irmão, o maltrato que recebemos, seja lá o que for. Então nós temos que julgar a nossa vida, avaliar a nossa vida pela cruz de Cristo, que Cristo fez por nós. É isso que Cristo fez, Ele carregou os nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados, então nós devemos perdoar também as pessoas que nos ofendem, que nos ferem, que nos machucam, assim como Ele nos perdoou. A solução para a amargura está na cruz de Cristo. Não é o fato da pessoa vir pedir perdão, isso não vai curar o meu coração, mas a cruz de Cristo cura. A cruz de Cristo, quando Deus aplica a cruz de Jesus na nossa vida. Mas não é assim, no oba-oba, não. Nós temos que buscar a Deus com seriedade, nós temos que clamar a Deus, nós temos que reconhecer a chaga do nosso coração, a maldade do nosso coração, como que nós somos ruins, como que o nosso coração fica amargurado, às vezes com pouca coisa, pode ser muitas também. Mas tem um episódio nas Escrituras, irmão, que eu acho muito interessante. Eu não entendo muito bem, mas está lá em Êxodo, onde as águas amargas se tornaram doces. Está lá em Êxodo 15, versículo 23 ao 25. Eu vou ler aqui. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Interessante esse episódio aqui. O povo está no deserto, faltava água, quando acharam a água era amarga, não era água potável, doce, não dá para beber. E o povo murmurou, o que nós vamos beber? Nós vamos morrer de sede. Moisés orou a Deus, clamou a Deus. Deus mostrou um arbusto, uma árvore. E mandou Moisés lançar aquela árvore na água. Moisés lançou a árvore na água. E a água se tornou potável, doce. Eu fico pensando se tem alguma relação com a cruz de Cristo. Talvez sim, talvez não, a Bíblia não fala. Mas nós podemos aplicar.
Quando Moisés lança aquela árvore mostrada por Deus, a água se transforma de amarga em água doce. Quando Deus lança a cruz do Filho dele no nosso coração, a nossa amargura sai, a nossa amargura desaparece. E a gente não pensa mais nesse caso. Isso está tudo certo. Isso é graça de Deus, isso é a cruz de Cristo. Mas quando você quer, quando você busca, quando você não aceita aquilo na tua vida, quando você não quer, mas se você quer viver amargurado, você vai viver a vida inteira. Com o passar do tempo vai diminuindo, né? Vai sumindo, mas ele está ali ainda. De vez em quando brota. Mas o gostoso quando não tem mais, você pode olhar para a pessoa com amor, como se nunca tivesse feito nada para você. Isso é graça, isso é a cruz de Cristo que faz isso. E as águas se tornaram doces. Moisés lança um madeiro na água, aquela árvore que Deus mandou. É um mistério. O que será que tinha naquela água, né? Naquela árvore? O que será que tinha? Foi o poder de Deus. O poder de Deus que fez isso. Então, irmão, para ficarmos livres da amargura, Deus tem que aplicar a cruz do seu Filho em nosso coração. Para isso precisamos clamar com Moisés, para que as águas amargas da nossa vida se tornem água doce. Porque a amargura é uma coisa terrível, ela tira a nossa paz, nós perdemos a comunhão com Deus, a nossa oração se torna uma oração fraca, sem comunhão. Não temos nem alegria na vida, quem vive amargurado não tem nem prazer em ler a Bíblia. Não tem comunhão com Deus. Então, para livrar-se é preciso reconhecer que é um pecado meu, tão somente meu. Não pôr a culpa em ninguém. Enquanto se colocar a culpa na pessoa que te ofendeu, que pecou contra ti, você não vai ser curado. Você tem que tirar o olho dessa pessoa. Você tem que olhar para o teu coração. Tem que olhar para a tua vida. Se você pensar na pessoa, você não é curado. Você tem que pensar que o teu coração precisa ser curado. Você é culpado. Eu sou culpado da amargura na minha vida. Não que o outro fez. Eu sou culpado diante de Deus. Deus vai tratar com a outra pessoa. Não sou eu que vou tratar. É Deus quem vai tratar. Irmãos, pensa bem. Um copo de água doce, ele não pode derramar nenhuma gota de água amarga. Nenhuma. Nenhuma, irmãos. Não importa que tipo de solavanco que ele venha a sofrer. Não importa. Um copo de água doce, doce que é potável, ele não vai derramar nenhuma gota de água amarga, ainda que você chacoalhe ele com força. Ele vai derramar água doce. Se o copo está cheio de água potável, que tipo de água irá despejar, derramar quando for sacudido, quando for sacudido, ele vai derramar água potável, água doce. E se alguém sacudir o copo com mais força, o que irá acontecer? Mais água potável vai sair ainda. Você pega o seu copinho plástico e você está cheio de água aqui, que nem um copo, que eu não vou fazer sujeira aqui, presbítero. Amassar ele aqui, ó, o que vai derramar aqui? Água potável. Não importa o solavanco, a sacudida que ele recebe, o aperto que ele recebe, isso que nós temos que entender. O que vai sair do copo, irmãos? Água potável, água doce. Pode ser a força que for, pode esmagar o copo, ele vai continuar derramando água doce. Se uma pessoa está transbordando de água doce e alguém lhe der um solavanco, o que irá sair dessa pessoa? Água doce. Irmão, os solavancos, as sacudidas não transformam águas doces em águas amargas. Entenda isso. Eu posso fazer o que quiser com esse copo aqui, posso jogar ele, vai ser sempre água potável, água doce. Posso esmagá-lo. É o que está dentro dele, irmãos. O solavanco só faz cair aquilo que está dentro do copo.
Está dentro dele. Se você estiver cheio da paz de Cristo, da bondade de Cristo, do amor de Cristo, da doçura de Cristo, e sofrer um solavanco, irá derramar paz, bondade, amor, graça. Isso que você vai derramar. Quando ficamos ressentidos, irmãos, amargurados com alguém, o que essa pessoa fez foi chacoalhar o copo. E o que saiu era o que está dentro de nós. O que está dentro de nós, irmãos. A pessoa não fez nada. Ela só chacoalhou o copo e derramou aquilo que já estava dentro de nós. Amargura, ressentimento, ódio, vingança, e aí por diante. Isso que nós temos que entender. Um copo de água doce, ele não derrama água amarga. Se você estiver transbordando do amor de Cristo e for caluniado, maltratado, você vai derramar água doce. Se você estiver andando no Espírito, se estiver cheio do Espírito, se a palavra de Cristo estiver habitando ricamente em vós, ricamente em seu coração, você irá compadecer dessa pessoa, irá perdoá-la de imediato. Se você está cheio do Espírito Santo, se a palavra de Cristo está habitando ricamente no teu coração, e alguém te fizer alguma coisa, de imediato você vai perdoar essa pessoa. De imediato. Você vai perdoar. Porque vai sair aquilo que está dentro de você. Se você ficar ressentido, amargurado, é isso que está dentro de você. A pessoa só chacoalhou. Ela só deu um solavanco em você. E você se derramou. Esse véu de amargura, esse ressentimento horrível, esse ódio, até vingança, até começa a falar mal da pessoa também. Ele não presta, você viu o que ele fez? Vagabundo, né? Miserável, tal, aí você vai se derramando também aquilo que está dentro do coração. Mas se você está cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, você vai perdoar, compadecer de imediato dessa pessoa. E assim você estará imitando o Senhor Jesus. Irmãos, pensa, ninguém conseguiu deixar Jesus amargurado, irmãos. Ninguém. Você não vê Jesus amargurado em tempo nenhum. Ele levou muitos solavancos, muitas sacudidas. Mas o que ele derramou? Amor, perdão, graça, compaixão. Quer alguém mais caluniado que Jesus? Quer alguém que mais sofreu injúria do que Jesus? Chacoalhavam, sacudiam ele, o que derramava? Perdão, amor, compaixão, bondade. Nós somos o que de Cristo, irmãos? Discípulos. Devemos ser imitadores. Por que é tão difícil assim para nós? Por que é tão difícil para nós, irmãos? Quando alguém nos maltrata, já sai coisa ruim de dentro de nós. Amargura, separação. Não quero mais conversar, não quero mais fazer. Aquilo que eu ia ajudar, não vou ajudar mais também. Ele que se vire, ele que se dane, e ele que se lasque. Porque a pessoa fez uma coisinha para nós. Falou uma coisinha, sei lá o que for. Você entendeu? Você entendeu que você é ruim? Que eu sou ruim? Quando chacoalham, o que cai de nós? O que cai do nosso coração? Mas ninguém conseguiu, irmãos. Ninguém conseguiu deixar Jesus amargurado. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, foi negado e traído. Diziam que ele tinha demônios. Nem na hora da crucificação ele escapou. Até a sua família falou que ele estava louco. Queriam prendê-lo. Mas ele orava lá na cruz, quando todo mundo meneava a cabeça, desce da cruz, salva a ti mesmo, você é filho de Deus, salvou os outros, mas não pode salvar a ti mesmo. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Não havia amargura, irmãos.
Jesus não ficou por um segundo, sequer milésimo de segundo, amargurado com aquele povo que havia cuspido no seu rosto, que havia dado um soco nele, pregado ele na cruz. Não teve nada no coração dele de amargura. Eu vou mandar todo esse pessoal para o inferno. É já. Deixa eles morrer para ver para onde que eles vão. Não tinha isso no coração de Jesus, irmãos. Nada, nada. Ele orava ao Pai para que o Pai o perdoasse. Perdoa porque não sabe o que faz. Sua bondade e misericórdia permaneciam como sempre, irmãos. Como sempre, em todo momento. Jesus era caluniado, ele era misericordioso, ele é bom. Nada mudava Jesus. Nada podia alterar, no mínimo que fosse, o seu caráter. O caráter dele é bondade, é amor, é compaixão, é graça. Por mais que falasse dele, beberrão de vinho, tem demônio, embusteiro, enganador do povo. Aquilo não afetava, ele continuava sendo quem ele sempre foi. Nada mudava o seu caráter. Seu rosto podia estar desfigurado lá na cruz, mas ele era ainda o grande benfeitor. Possamos aprender de mim, diz o Senhor. Saber essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Talvez aqui alguém não passou ainda por momentos assim, mas quem sabe um dia você esteja prevenido, vigiando. O dia que acontecer, perdoe de imediato. Não deixe a amargura chegar no seu coração. Não deixe criar raiz. Perdoa. Busca força em Deus. É isso que Deus quer nos dar. Essa libertação. Irmãos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Se você viver com amargura, você está preso ainda. Você não está livre. A pessoa que vive amargurada com alguém é a pessoa presa. Eu não estou falando que é fácil. Estou falando que nós temos que conseguir, nós temos que lutar para isso. Você não tem como ser um crente vitorioso, frutífero, abençoado por Deus se você tiver amargura de alguém no teu coração. Você não tem como ser um crente. Não estou falando de perder salvação. Salvação não se perde. Se um dia você nasceu de novo, você nasceu na família de Deus, você é filho. Mas você não tem como ser um crente feliz, abençoado, viver uma vida gostosa como é a vida cristã, apesar das lutas, aquela comunhão com Deus. Se tem amargura no teu coração, viver a amargura antiga, viver a amargura atual, não tem. Temos que tratar. Eu quero concluir com o testemunho do apóstolo Paulo. Falar, mas Jesus é Jesus, né? Alguém pode pensar, mas quero falar de um homem como Paulo. Está lá em 1 Coríntios 4, versículo 11 ao 13. Vamos ver o que Paulo diz aqui, nós encerrarmos aqui. 1 Coríntios 4, 13, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, fomos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afatigamos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Olha o testemunho de um homem de Deus, que sofreu perseguição, injúria, apedrejamento, prisão, mas ninguém também conseguiu. Eu não vejo nas escrituras Paulo amargurado com nada. O final da sua vida, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, Paulo estava glorificando a Deus. Todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta, mas Deus me assistiu. Está lá em 2 Coríntios 4, 18. Todos me abandonaram, mas Deus me assistiu, me deu força. E todo aqui o império ouviu no julgamento de Paulo. Aquela grande audiência ouviu a pregação do Evangelho. E o tempo da minha partida é chegado, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada. Paulo estava, não vou dizer feliz, mas Paulo estava sem amargura, estava aguardando o martírio. E nós vemos aqui,
Quando perseguido, nós suportamos. Quando caluniado, nós procuramos conciliação. Somos esbofeteados. Nós nunca passamos por isso, irmão, talvez. Somos considerados como o lixo do mundo, escória de todos. Mas isso não afeta, não deixa amargurada a minha vida. Ele foi preso lá em Filipos, ele foi maltratado em praça pública. Ele levou açoite lá em praça pública, ele foi lançado na prisão, foi amarrado o pé no tronco. Mas à meia-noite ele louvava a Deus, ele cantava louvores a Deus. Não havia amargura em Paulo. E tem muita gente também amargurada com Deus. Paulo nunca ficou, se alguém tivesse o direito, vamos pôr assim, de ficar amargurado com Deus, seria Paulo. É só apedrejamento, é só prisão. Lá em Filipos, através de uma visão, ele foi para Filipos, para Macedônia. E agora ele está numa prisão. Ele não está lá se lamentando, revoltado ou amargurado com Deus. A Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais presos escutavam. E Deus agiu, enviou um terremoto e abriu a cadeia de todos. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Longe de nós toda amargura. E não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. A melhor coisa que temos que fazer é obedecer a palavra do Senhor. É fácil? Não. Não é fácil. Mas quando você quer, quando você não aceita esse pecado na sua vida, como não deve aceitar pecado nenhum, você vai buscar em Deus. Se Deus está falando que não é para ti, Ele vai nos ajudar. Não é uma coisa só nossa. É o Espírito de Deus quem vai trabalhar em nosso coração. Vamos colocar em pé.